oitivas de Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafer, e Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, empresário. Declaro encerrada a presente reunião. Vem aqui. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 25 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. São 7 horas e 55 minutos em Brasília. Acabou agora a reunião de hoje da CPMI do INSS. Nós vamos falar com a repórter Isabela Dutra, que está lá dentro da sala da CPMI. Boa noite, Isabela. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Foi um longo dia, a sala ainda está cheia, os parlamentares indo embora agora. A reunião hoje começou por volta das 9 da manhã e o depoimento é um pouquinho antes das 10. Eu vou conversar com o senador Isalci. Senador, foi um longo e cansativo dia, né? O que o senhor achou? Ele acabou respondendo as perguntas, mas negou todas as acusações. Na prática ele respondeu as perguntas, não respondeu as perguntas do relator, mas de qualquer forma, por mais que tenha a legalidade, documentos, que ele tem 18 milhões de páginas para mostrar, acho que foi montado um esquema muito forte de comprovações. O que a gente precisa agora é verificar realmente, ir atrás do dinheiro, para onde esse dinheiro foi. Mas você vê que as empresas prestadoras de serviço faturaram milhões e milhões, né, com superfaturamento, em alguns casos. Então a gente precisa aprofundar um pouco. Agora, ele respondeu tudo, mas o fato de responder e comprovar com papéis não significa que os aposentados receberam a prestação de serviço, né, até porque eles estão dizendo que nem sabiam que tinha plano, alguma vantagem, e muito menos que sabiam que estava sendo descontado. Então, o presidente encerrou muito bem aqui, quer dizer, está parecendo agora que o culpado é dos aposentados, né? E na prática nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Vamos ouvir depois o Maurício Camissotti, para ele que é o mentor dessas instituições todas e que faturava contra o INSS, né, os descontos, e depois repassava para essas empresas através de contrato. Então é possível sim que tenha os contratos da Arrumadinho, mas tinha serviço de telemedicina, medicamento, plano de saúde, auxílio funeral, não sei o quê, que muitos aposentados nem sabiam disso. Então, estamos no caminho certo. Acho que a gente vai aprofundar um pouco mais aí, mas nós vamos chegar lá onde é que foi esse dinheiro. Muito obrigada, senador. Bom trabalho para o senhor. Abraço. Eu vou conversar agora com o deputado Paulo Pimenta. Depois desse longo dia, o que o senhor achou do depoimento do careca do INSS, senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, que disse que não é o careca, que foi confrontado com várias informações, vários fatos, e mesmo assim negou a participação no esquema. O que o senhor achou do depoimento? Quando vem aqui uma pessoa com habeas corpus que permite a ele não fazer juramento e, portanto, sem a obrigação de falar a verdade, nós ficamos diante de uma situação de questionar e duvidar de tudo aquilo que ele fala. Agora, no primeiro depoimento que teve aqui foi de um advogado que é conhecido como o autor das denúncias, e ele é o principal acusado. Como os dois contaram histórias totalmente contrárias, eu apresentei um requerimento para a gente fazer uma cariação. Uma cariação do primeiro depoente, que foi o advogado Eli Cohen, e ele, para que nós possamos confrontá-los e tentar, de alguma maneira, descobrir quem está falando a verdade e quem está mentindo. O que não pode é vir duas pessoas e contar duas histórias completamente diferentes e ficar por isso mesmo. Agora, uma coisa para mim ficou clara, né? Vários parlamentares perguntaram para ele, em diferentes oportunidades, quando tudo isso começou. E em todas as oportunidades, respondendo para parlamentares da oposição e do governo, ele repetiu, 2019. Minha ação dentro desse trabalho, segundo ele, né, que envolve desconto associativos, prestação de serviço, tudo isso que a gente está investigando, começou em 2019, 2020, 2021 e 2022. Isso demonstra, mais uma vez, aquilo que a gente tem repetido sempre, né?
que este esquema criminoso só foi possível porque houve, por parte do governo Bolsonaro, uma facilitação e uma falta de fiscalização que permitiu que essa organização criminosa fizesse tudo o que fez. Então, se alguma coisa ficou claro, mais uma vez hoje, no depoimento desse indivíduo, é que o esquema criminoso começou em 2019, dentro do governo Bolsonaro. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho para o senhor. Bom descanso agora, né? Obrigado pelo teu trabalho, pela tua dedicação, que passou o dia aqui junto conosco, e a equipe aí de retaguarda da TV Senado. Todos nós. Com certeza. Certo. Muito obrigada. O senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, ele respondeu a perguntas de cerca de 30 parlamentares, passou o dia inteiro respondendo as perguntas. Ele veio aqui para a CPMI com habeas corpus concedido pelo STF, que dava a ele o direito de não responder e também de não assinar o termo de compromisso de falar a verdade. Mas mesmo assim, ele respondeu a todas as perguntas, claro, negando todas as acusações. Ele só não quis responder às perguntas do relator, porque ele se considerou incriminado pelo relator e ele não quis responder, mas as outras perguntas todas ele respondeu. Então, terminou agora em pouco, como eu falei, e o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, convocou 2 pessoas para a próxima segunda-feira, para a próxima reunião da CPMI. São elas Carlos Lopes, presidente da CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, e Fernando Cavalcante, um empresário que foi alvo de busca e apreensão durante a operação da Polícia Federal. Só para contextualizar, Antônio Carlos Camilo Antunes está preso desde o dia 12 de setembro na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Ele veio no carro da Polícia Federal aqui no Senado. Ele ficou sob a escolta da Polícia Legislativa e agora ele volta então para a sede da Polícia Federal, onde ele está preso. Segundo as investigações, ele teria movimentado 24 milhões e meio nos últimos 5 anos. A suspeita é de que ele seja o operador financeiro do esquema de fraudulento e tenha pago propina a servidores graduados do INSS para facilitar, então, esses descontos. Márcio, é o que temos por aqui. A sala está praticamente vazia agora, todo mundo já está indo embora. Tá certo, Isabela. Muito obrigado aí pelas informações. Mas qualquer novidade, por favor, chama a gente aqui novamente. Obrigado. Bem, como a Isabela disse, pela manhã o depoente careca do INSS se disse inocente, mas se recusou a responder perguntas feitas pelo relator da comissão. Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, chegou ao Senado por volta das 8h30 da manhã num carro da Polícia Federal. Ele está preso na Superintendência da PF em Brasília desde o dia 12. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos principais articuladores do esquema de fraudes envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. No relatório da Polícia Federal, ele teria atuado por trás das associações que teriam feito os descontos sem autorização. O empresário iniciou o depoimento fazendo a sua defesa e disse ser inocente das acusações. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da operação sem desconto. Antônio Carlos Antunes disse que trabalha no setor privado e não tem relação com o governo. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado, espaço em que é possível trabalhar com liberdade, dentro dos limites da legalidade, da ética e da responsabilidade. Afirmou que todo o patrimônio dele é fruto de trabalho e reforçou que os serviços que prestou sempre tiveram como destinatário o aposentado e que as investigações devem recair sobre as associações. Reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou, tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo.
Antônio Carlos Antunes falou ainda sobre a convocação de familiares à CPMI. Minha esposa nunca teve qualquer participação na minha empresa Prospect. À exceção do meu filho mais velho, nenhum dos meus filhos integram ou já integraram o quadro societário da Prospect. Por isso, a intimação deles para depor nesta CPMI não faria sentido, já que não teriam como trazer informações ou esclarecimentos sobre a atuação da empresa. O empresário finalizou informando que não iria responder às perguntas do relator da CPMI, por ele já ter sido julgado em outras reuniões do colegiado. Mesmo assim, o relator iniciou seus questionamentos. Houve reação do advogado do depoente, com ameaça, inclusive, de interromper o depoimento. Autor do maior roubo da história do Brasil. Autor da história. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui... Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeite. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Está suspensa a sessão. Após o intervalo, o relator fez perguntas durante quase 1 hora ao depoente, mas nenhuma delas foi respondida por Antônio Carlos Antunes. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Vô Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo, decidindo o destino do dinheiro suado dos trabalhadores do Brasil. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, aceitou fazer uma acareação com o advogado Eli Cohen, que denunciou as fraudes no esquema de descontos indevidos na Previdência dos aposentados. A proposta de acareação foi feita durante o depoimento de Camilo Antunes, hoje na CPMI. Apesar de estar com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, respondeu às perguntas de todos os parlamentares, com exceção do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ao longo de todo o depoimento, ele negou irregularidades em suas empresas, disse não ser responsável pela credibilidade das associações que fizeram descontos em benefícios do INSS e criticou a fragilidade do sistema previdenciário. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de verificação da idoneidade de cada entidade que firma um acordo de cooperação técnica com o INSS. Com referência à transferência de valores, Vossa Excelência, como o poder que essa comissão tem, é simples. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro para onde foi cada uma, porque ninguém consegue fazer o que foi feito sem demonstrar para onde vai. Vou repetir aqui, se me permite, senadora, fiquei lhe devendo essa resposta. Não sou responsável, nunca fui, não tenho expertise, não tenho inteligência para esse lado da bandidagem de fazer falsificações de documentos de milhares de brasileiros. Antônio Carlos Camilo Antunes também negou que tenha feito qualquer acordo com funcionários do INSS. O deputado Paulo Pimenta anunciou que pedirá uma acareação entre ele e Cohen, autor da denúncia das fraudes contra os aposentados, e o depoente. Nós temos que fazer uma acareação do principal denunciante com o principal acusado. Eu topo a acareação com quem quer que seja. Nós, naturalmente, vamos deixar que as testemunhas falem o que quiser, que ele está aqui como investigado, responda da maneira que desejar. É o direito dele perante a Constituição. Mas tudo que ele tem falado vai ser comparado com as provas, com os sigilos que nós temos. Nós interrompemos essa reportagem porque está acontecendo agora uma entrevista coletiva do relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar. Vamos acompanhar. E atrás dos 4,5 bilhões de reais que ainda não tem as organizações criminosas que estão com esse dinheiro no bolso. Ou seja, a CPMI tem muito trabalho pela frente. O depoimento direito do investigado de discutir diferente do que nós pensamos aqui, mas a rota dele em relação ao comprometimento pelo desvio dos recursos já está bem sedimentada. Então, qual hoje o objetivo da CPMI? Receber o sigilo
foi afastado já em votação e podermos partir para novas organizações criminosas. Afinal de contas, acho que já está na hora da CPMI apresentar novos resultados. O senhor mantém ainda o pedido para ouvir a esposa e o filho do Careca diante de hoje, da fala dele, do depoimento? Olha, nós estamos com uma diferença. O senhor Antônio Carlos, ele veio para cá, o Careca do INSS, na condição de investigado. Ele ficou livre para falar de acordo com as suas conveniências. Já a esposa e o filho vêm para cá na condição de testemunhas. Então, há uma diferença para a apuração dos fatos. Evidentemente que a vinda dele aqui, ela já nos adiantou algumas informações, mesmo que não verdadeiras, mas nós descartamos algumas outras linhas. Falei com o presidente, já estão aprovadas essas duas convocações e assim que tiver uma brecha na agenda, eles também serão ouvidos. A esposa e o filho? A esposa, filho, o Camisote e tantos outros que precisam ainda entrarem na CPMI para esclarecer fatos, seja como investigados, sejam como testemunhas. O calendário da próxima semana? Olha, me parece que o calendário da próxima semana será bem movimentado. O presidente está definindo quais investigados ou testemunhas virão à CPMI. Mas eu tenho absoluta convicção, pelo ritmo que a CPMI entrou agora, que nós teremos depoimentos interessantes. Obrigado. Obrigado. Bem, esse foi o relator da CPMI do INSS falando ao vivo agora aqui no Senado Notícias. Vamos então reiniciar a reportagem que a gente estava assistindo sobre o depoimento de hoje e a possibilidade de acareação. Apesar de estar com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, respondeu às perguntas de todos os parlamentares, com exceção do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ao longo de todo o depoimento, ele negou irregularidades em suas empresas, disse não ser responsável pela credibilidade das associações que fizeram descontos em benefícios do INSS e criticou a fragilidade do sistema previdenciário. Eu não tenho responsabilidade nenhuma de verificação da idoneidade de cada entidade que firma um acordo de cooperação técnica com o INSS. Com referência à transferência de valores, Vossa Excelência, como o poder que essa comissão tem, é simples. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro para onde foi cada uma, porque ninguém consegue fazer o que foi feito sem demonstrar para onde vai. Vou repetir aqui, se me permite, senadora, eu fiquei lhe devendo essa resposta. Não sou responsável, nunca fui, não tenho expertise, não tenho inteligência para esse lado da bandidagem de fazer falsificações de documentos de milhares de brasileiros. Antônio Carlos Camilo Antunes também negou que tenha feito qualquer acordo com funcionários do INSS. O deputado Paulo Pimenta anunciou que pedirá uma acareação entre ele e Cohen, autor da denúncia das fraudes contra os aposentados, e o depoente. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Eu topo a cariação com quem quer que seja. Nós, naturalmente, vamos deixar que as testemunhas falem o que quiser, que ele está aqui como investigado, responda da maneira que desejar. É o direito dele perante a Constituição. Mas tudo o que ele tem falado vai ser comparado com as provas, com os sigilos que nós temos. E eu digo para vocês com muita tranquilidade de que estão totalmente fora do que nós já temos como provas desse esquema que roubou os aposentados brasileiros. São anos de uma organização que tomou conta de assalto da Previdência brasileira. Essas pessoas, eles têm todo um sistema e estavam tão seguros de que não seriam indiciados, não seriam presos, que é como eu disse, calçaram a documentação em provas, sacaram milhões de reais nos bancos, tudo provisionado. E vai ser muito interessante, depois de ouvirmos os principais envolvidos, sentarmos para uma cariação aqueles que já estiveram e estão ligados aos depoentes. Vai ser muito interessante nós perguntarmos para os dois quem está mentindo.
quem sacou o dinheiro ou quem disse que não recebeu. A CPMI do INSS deve ouvir na próxima segunda-feira o presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, a CONAFER, Carlos Lopes. A entidade é uma das investigadas nas fraudes em pensões e aposentadorias. O empresário Fernando Cavalcante, alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na Operação Sem Desconto, também deve ser ouvido. Na segunda-feira, nós estamos aguardando 2 depoimentos muito importantes. O primeiro deles, do diretor-presidente da CONAFER, que é uma das associações, entidades que mais receberam recursos desse caso que está sendo investigado da Previdência. E também outro envolvido, que tem inclusive uma adega de 7 milhões de reais que foi apreendido da Polícia Federal, que é o senhor Cavalcante, citado diversas vezes. Ele está convocado como testemunha para estar conosco aqui na segunda-feira. Nós vamos centrar a atenção nesses personagens que estão todos eles citados e que têm de trazer para nós informações. Claro que nós daremos a oportunidade de fala, todos os direitos serão respeitados, mas queremos que eles venham e falem a posição deles. Depois nós faremos toda uma comparação com as informações que começam a chegar da Receita Federal e já com previsão da próxima semana do COAF, que vai nos enviar as contas bancárias e os sigilos de praticamente todos os nomes e CPFs que foram solicitados pela CPMI. E a CPMI do INSS vai apresentar um projeto de lei para definir melhor as atribuições das comissões parlamentares de inquérito, inclusive o poder de prisão e a possibilidade de propor a delação premiada. Na reunião de hoje, a comissão aprovou 25 requerimentos, entre convocações, pedidos de informações e quebras de sigilo. Entre os requerimentos estão novas requisições de documentos e pedidos de informações, como uma solicitação à Câmara e ao Senado de registros de entrada e saída de Felipe Macedo Gomes, dirigente da Amar Brasil, clube de benefícios suspeito de envolvimento no esquema. Senadores e deputados aprovaram também um pedido de prisão preventiva e quebra dos sigilos bancário e fiscal do advogado Nelson Williams Frattoni, que já foi ouvido pela comissão, e um pedido para que o COAF envie os relatórios financeiros dele. Também foram aprovadas 8 novas convocações, entre elas a do empresário Rodrigo Moraes, que é apontado como sócio da Arpar, empresa supostamente envolvida em lavagem de parte do dinheiro desviado do INSS. O deputado Paulo Pimenta, do PT, questionou a convocação do empresário Silas Bezerra de Alencar, sócio da empresa Orleans Viagens e Turismo, e pediu para que 3 requerimentos de convocação dele fossem votados em separado. É a empresa que ganhou o processo de licitação para venda de passagens para o STF e para vários outros órgãos, instituições públicas e privadas. É uma empresa normal, que trabalha no mercado. Agora, o fato dela ter, através de um processo de seleção para prestar um serviço de venda de passagens, ter sido selecionada por uma entidade, torna ela suspeita, senhor presidente. O senhor Silas Bezerra de Alencar é sócio majoritário da empresa Orleans, é uma empresa de turismo que recebeu de uma entidade sob investigação 5 milhões e dentre os carros dessa empresa há uma movimentação atípica, inclusive 12 veículos, entre eles só, a título de exemplo, uma Porsche. Os requerimentos foram rejeitados. O governo questionou e conseguiu derrubar também a convocação do empresário Gustavo Marques Gaspar. Se viesse aqui, colocaria as claras, mas não precisa o governo fazer o papel de defensor daqueles que são os ladrões do povo brasileiro. O governo não tem nenhuma dificuldade de fazer essa investigação, porque todos os depoimentos que já vieram até aqui demonstram de forma inequívoca que esse esquema criminoso
teve origem durante o governo Bolsonaro. Na reunião, senadores e deputados também começaram a discutir a minuta de um projeto de lei para deixar mais claras as regras de atuação de CPIs e CPMIs. A ideia é garantir maior autonomia e independência às comissões parlamentares de inquérito para investigar, fiscalizar e propor medidas de responsabilização. Nós temos uma lei de CPIs e CPMIs que prevê a prisão em flagrante, prevê que ele seja conduzido, mas nós temos, ao mesmo tempo, uma decisão da Procuradoria da República e também referendada pela Justiça, que coloca a Polícia do Legislativo numa situação em que ela não pode dar sequência sem uma investigação formal. Então nós precisamos definir, numa nova legislação, como tem acontecido no Brasil, as ações que nós vamos tomar daqui para frente. Nós precisamos ter o remédio aqui na CPI. Inclusive, presidente, até pedir a Vossa Excelência que dentro desse debate aprofundado, nós venhamos também debater o instrumento da colaboração premiada, que Vossa Excelência, inclusive, já fez uma defesa na imprensa brasileira. O Senado teve outras atividades hoje, além da CPMI do INSS. A Comissão de Relações Exteriores aprovou por unanimidade a indicação de 3 embaixadores para representar o Brasil na Tailândia, Barbados e Finlândia. O embaixador André Odembrecht Carvalho teve a indicação aprovada para a missão na Tailândia, que representa o Brasil também junto ao Laos. A força e variedade do comércio bilateral demanda dinâmica mais intensa de investimentos entre Brasil e Tailândia. Merece atenção nesse contexto a possibilidade de retomar negociações de acordo de cooperação e facilitação de investimentos dentro do padrão atualizado que nosso país vem negociando com outros parceiros. O diplomata Haroldo de Macedo Ribeiro vai chefiar a Embaixada Brasileira na Finlândia, que ganhou maior relevância estratégica após ingressar na OTAN em 2023. O Brasil tem interesse na expertise, na capacidade financeira finlandesa na área de segurança cibernética, né? Nós temos um diálogo permanente, constante com os finlandeses nessa área, e os finlandeses tem hoje um interesse especial na aquisição de produtos de defesa. Os senadores também aprovaram por unanimidade o nome da diplomata Márcia Donner Abreu para comandar a embaixada em Barbados, responsável ainda pelas relações com Antigua e Barbuda e São Cristóvão e Neves. Nós temos que fazer mais rotas, nós temos que chegar aos portos do Nordeste brasileiro que podem atender a conexão com o Caribe. Nós temos que chegar à Guiana, que o próprio CARICOM pretende transformar no hub de segurança alimentar do Caribe, e nós temos que ter mais navios fazendo essas rotas e levando os nossos produtos até lá. A comissão também aprovou 7 acordos internacionais, entre eles o Acordo Quadro para a destinação de bens apreendidos do crime organizado transnacional no Mercosul. Aprovou ainda o Tratado relativo à conservação e ao uso sustentável da diversidade biológica marinha, em áreas além da jurisdição nacional. Esse tratado foi firmado no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E começou hoje de manhã a 17ª edição do Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas. A sessão de abertura foi no Interleges e o encontro continua até a tarde de amanhã. Parlamentares das Américas e do Caribe se reuniram no auditório do Interleges para trocar experiências, boas práticas e estratégias concretas para promover os direitos das mulheres. Esse é um dos 3 grupos de trabalho permanentes do Parlaméricas. Chamado de Rede Parlamentar, foi estabelecido em 2003 com o objetivo de fomentar a cooperação legislativa na promoção da equidade na política. O 17º encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas tem como plano de fundo a celebração dos 30 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, um acordo internacional que busca atingir a igualdade de direitos para meninas e mulheres em 12 áreas críticas. O senador chileno que preside o Parlaméricas destacou que a igualdade
igualdade de gênero é benéfica para toda a sociedade. Este não é um problema de mulheres. Não é um problema das mulheres para as mulheres. É um problema da comunidade em geral. Nós homens precisamos entender que as mulheres são exatamente iguais a nós, com suas particularidades, é claro, mas devem ter os mesmos direitos. Na tarde de sexta-feira será divulgado o documento final produzido no encontro, que deve trazer orientações e bons exemplos para a conquista dos direitos das mulheres na política. É muito importante o Brasil sediar e eu tenho certeza que o documento produzido ao final desse encontro vai orientar os diferentes países, inclusive socializando boas experiências. Os nossos direitos precisam ser assegurados e que a gente possa avançar. Lógico que não é simplesmente uma lei que vai garantir isso. É a lei, são as condições reais dentro dos partidos. Então, acho que é um processo que já avançou, mas ainda temos um grande caminho pela frente. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.